Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui no canal X Investimentos Esportivos. E para essa quarta-feira, 14 de abril de 2021, teremos 6 palpites, começando ali na Austrália e fechando na Copa Sul-Americana. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Adelaide e MacArthur. Jogo válido pela primeira divisão australiana. O Adelaide, atual quarto colocado com 26 pontos, e o MacArthur em quinto colocado também com 26 pontos. Duas equipes muito boas na competição, né? As suas posições na tabela refletem isso e que vem fazendo boas partidas, apesar de ambos, principalmente o Adelaide nos últimos 2 jogos vir de um empate e uma derrota, e o MacArthur vir de uma derrota. Mas são duas equipes que vinham fazendo uma boa campanha, tanto que estão ali na faixa de playoffs para esse jogo. Eu acredito que não deve ser diferente. São duas equipes que a gente está num campeonato que marca muitos gols e que também toma muitos gols, e essas duas equipes não fogem a essa regra. O Adelaide, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram ambas marcam. No caso do MacArthur, nos últimos 5 jogos, 2 tiveram ambas marcam. E no último jogo dessas duas equipes, foi um placar de 4-0 para o MacArthur. Mas assim, galera, são duas equipes muito boas na competição, são duas equipes que precisam ganhar, são duas equipes que estão ali na parte de cima da tabela. Então daí a gente já vê que tem elencos qualificados, tem jogadores para decidir. Por isso nosso palpite para esse jogo é um ambas marcam, odd na casa de 1,70, porque duas equipes muito boas na competição. O Adelaide faz muitos gols, mas também toma muitos gols. Eu acredito que deve ser um jogo bem franco de duas equipes atacando e sendo atacadas. Por isso nosso palpite ambas marcam, odd na casa de 1,70. Passando agora para Liefering e Áustria 2. Aqui é jogo pela segunda divisão austríaca. Liefering, atual terceiro colocado com 43 pontos, e o Áustria Viena 2 é o 13º com 24 pontos, a 1 ponto da zona de rebaixamento. Aqui a gente tem a equipe do Liefering que vem muito bem na competição. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Áustria começou a dar uma recuperada nos últimos 2 jogos, 2 vitórias. E nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. Aqui também é um campeonato extremamente over, que costuma sair muitos gols, e essas duas equipes não estão fugindo dessa regra também. O Liefering, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. No caso do Áustria, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, essa perspectiva deu uma baixada nos 2 últimos jogos. Mas é ainda um jogo que tem muito uma tendência de gols, sem falar que o Liefering tá ali entre os primeiros colocados, precisa ganhar para tentar chegar na liderança, e o Áustria vem de uma recuperação. Então eu acredito que deve ser um jogo bem franco de duas equipes que vão para jogar bola. O Liefering está em casa, precisa do resultado, deve propor o jogo, e o Áustria, nesse momento que vem passando, também não deve ficar atrás, deve aproveitar os espaços. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,70, porque eu acredito num jogo de duas equipes que vão para jogar bola, e como é um campeonato que tem uma tendência de muitos gols, e essas equipes vêm mostrando isso também, eu acredito que deve ser sim um jogo para gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,70. Passando agora para Dortmund e Manchester City. Jogo válido pela Champions League, jogo de volta, 2-1 primeiro para o Manchester City. Aqui a gente não tem muito o que fazer, né, galera? São duas equipes extremamente overs, duas equipes muito boas, e que principalmente o Dortmund precisa sair para o jogo, precisa tentar atacar o City, coisa que não é muito boa, já que a equipe do Pep Guardiola é muito boa ofensivamente. Então não tem outra alternativa senão o mercado de gols, até porque nos últimos 5 jogos do Dortmund, dos últimos 5, 4 tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do City, nos últimos 5, os 2 últimos tiveram 3 gols ou mais. Sem falar quando essas equipes se enfrentam, tem uma tendência de poucos gols, mas para esse jogo eu acredito que pela necessidade do Dortmund, pela força ofensiva que o City vem tendo nos últimos jogos, eu acho difícil não ser um jogo para gols, não ser um jogo assim bem truncado, bem de trocação, com a predominância, claro, do Dortmund tentando sair para o jogo, mas o City não vai ficar só atrás. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60, porque eu espero um jogo de duas equipes que são extremamente overs,
e precisa do resultado, principalmente o Dortmund. E o City, quando tá atrás do placar, é uma equipe muito mais perigosa de que quando tá 0-0 ou de que quando tá ganhando. Então por isso nosso palpite para esse jogo, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60. Passando agora para Liverpool e Real Madrid, também jogo de volta, primeiro jogo 3-1 para o Real Madrid. Aqui um jogo muito mais complicado de se analisar, eu acredito que deve ser um jogo truncado, um pouco mais diferente do que foi o primeiro. Por quê? Porque são duas equipes boas, duas equipes muito qualificadas, mas o Real Madrid abriu uma boa vantagem e não deve se expor tanto nesse jogo. Deve ser mais um jogo de um Liverpool tentando buscar as ações do jogo contra um Real um pouquinho fechado, tentando explorar os contra-ataques, principalmente com o Vinícius Júnior. Para esse jogo, galera, eu acredito que o mais de 2.5 gols pode ser viável, mas eu vejo com um pouco mais de risco, por isso eu acredito que ao menos 2 gols seja possível. O terceiro eu já vejo com um pouco mais de risco, apesar de ser um jogo classificatório, pode ser sim que aconteça. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2.0 gols, odd está na casa de 1,30, então nessa odd bater 1,50, 1,60, que eu acredito que os primeiros minutos desse jogo deve ser truncado, deve ser uma cotação muito boa para entrar para esse jogo, porque os últimos 5 jogos do Liverpool, dos últimos 5, 4 tiveram 2 gols ou mais, e nos últimos 5 jogos do Real Madrid, todos tiveram 2 gols ou mais. O que é o mais de 2.0 gols? Se ficar com 2 gols no jogo, aposta devolvida. Menos de 2 gols, a gente perde. Mais de 2 gols, a gente ganha. Por isso eu vou nessa precaução, porque eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo é muito possível. Mas o terceiro, na minha visão, pré-live é um pouco mais complicado, até porque eu acredito que o Real Madrid deve se fechar bastante. Mas tendo em vista a força técnica de ambas as equipes, 2 gols ao menos é bem possível. Por isso nosso palpite, mais de 2 gols, odd na casa de 1,30. Pegar ali com 10, 15 minutos, essa odd já tenha batido 1,60 e é uma odd muito boa. Passando agora para América do México e Olímpia, jogo válido pela Liga dos Campeões da CONCACAF, jogo de volta. Primeiro jogo 2-1 para o América do México. Aqui, galera, não tem muito o que fazer, né? São duas equipes muito fortes nas suas competições nacionais, mas eu espero um jogo com a predominância de gols, até porque o Olímpia precisa sair para o jogo e a equipe do América do México é mais qualificada, já fez o primeiro resultado, então com os espaços, com a qualidade técnica que a equipe tem, eu acredito que deve sobrar espaços e gols devem vir. Sem falar que os últimos 5 jogos da América do México, 4 tiveram 2 gols ou mais, e no caso do Olímpia, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Então por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd está na casa de 1,30, com 10, 15 minutos essa odd está batendo 1,50 e uma odd muito boa para um jogo de um Olímpia que deve sair para o jogo, é inferior tecnicamente e deve acabar perdendo esse jogo, dando espaços para o América e com isso a possibilidade de gols. Por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,30, pegar ali com 10, 15 minutos a 1,50. Passando agora para Palmeiras e Defensa e Justiça, jogo válido pela Recopa Sul-Americana, jogo de volta, primeiro jogo 2-1 para o Palmeiras. Aqui, galera, também não tem muito o que fazer, o Defensa e Justiça vai ter que sair para o jogo, vai ter que dar espaço para a equipe do Palmeiras. A equipe do Palmeiras é uma equipe muito boa, principalmente depois da chegada do Abel Ferreira, e para esse jogo também eu espero um jogo para gols, até porque os últimos 5 jogos do Palmeiras todos tiveram 2 gols ou mais, e no caso do Defensa e Justiça é a mesma coisa, sempre 2 gols ou mais nos últimos 5 jogos. Então é um jogo que a gente tem a equipe argentina precisando sair pro jogo, a equipe do Palmeiras, na minha visão, um pouco mais qualificada, com a vantagem debaixo do braço, deve aproveitar os espaços e pode ser muito bom para o mercado de gols. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40, com 5, 10 minutos essa odd está batendo 1,50 e eu acredito que deve ter muito valor, porque são duas equipes que vale taça, que vão buscar essa taça, e são duas equipes, principalmente o Defensa e Justiça, que tem que sair pro jogo, que já começa perdendo, e o Palmeiras pode explorar muito bem os espaços que a equipe argentina dá, por isso eu vejo possibilidades de gols. Então nosso palpite, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5, 10 minutos de jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 6 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu!